Fala, gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente excelente, desta vez react de texto, conhecido também como leitura comentada de um texto filosófico que vocês vão gostar bastante, mas já eu falo qual. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canalzinho, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Reikdal, eu sou doutor em Economia Política Mundial, mestre em Filosofia, graduado em Filosofia, formado em Teologia, profissional da educação, educador popular, editor da revista Zelota, pai, companheiro de uma mulher maravilhosa, militante de um partido comunista aqui no Brasil. Sim, minha gente, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Inclusive, se você gosta desse tipo de tema, de temática, que filosofia, economia política e tudo mais, essas bagunceiras da nossa cabeça, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição, porque lá tem a chave do Pix e vai que tá sobrando uma merreca aí. Também considere ser membresia aqui do nosso canalzinho, afinal nós temos conteúdos exclusivos semanais para você que faz parte dessa pequena comunidade, que é pequena, mas fiel e resistente, e além dos cursos que eu tenho trazido todos aqui para o YouTube. Tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido essa longa e rápida introdução aqui pra gente começar o nosso papo. Fica aqui, segue comigo que a gente vai ler um texto muito massa, muito bacana, que me influenciou bastante, afinal é o fruto da minha tese de doutorado, pois é. E por meio dela eu vou querer fazer algumas discussões de filosofia, especialmente um modo de trabalhar a filosofia clássica alemã, a la Kant e Hegel, e como a gente pode fazer uma bagunça aí, a partir de um autor que me influencia bastante, chamado Franz Hinkelamert, né? É um autor alemão que veio para a América Latina, nós temos outros vídeos que eu vou deixar aqui na playlist, na descrição do vídeo. Aqui eu vou deixar uma playlist bem bacana para você poder acompanhar outros conteúdos a respeito desse cara, Franz Hinkelamert, que me ajuda muito a trabalhar e operar na resolução de problemas nesta realidade, especialmente porque ele combina muito bem filosofia e economia política. Dito isso, eu vou seguir aqui, tem um outro vídeo que nós fizemos sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. E a gente discutiu o conceito de desenvolvimento e de subdesenvolvimento e paramos aqui, nesse trecho, numa nota de rodapé, que está bem aqui abaixo e que eu vou marcar para vocês. Nota 51, que está bem aqui. E é ela que nós vamos ler, tá bom? Isso aqui é um texto da minha tese de doutorado. A minha tese, ela foi sobre economia política mundial no âmbito da história do pensamento econômico. Trabalhei a produção teórica de um movimento que surge a partir do encontro entre a teoria da dependência, especialmente a teoria marxista da dependência aqui na América Latina, com a teologia da libertação. Elas surgem mais ou menos ao mesmo tempo e tem um grupo que consegue articular os debates que surgem das duas, de ambas, e eles acabam residindo ou sendo sediados, né, e tendo como seu núcleo, seu nexo fundamental, o Departamento Ecumênico de Investigações, que fica na Costa Rica, e que de lá articula uma rede de intelectuais em toda a América Latina que debatem questões de economia e política de maneira muito interessante, tá? E aí a filosofia é um meio de você conseguir fazer esse trabalho de articulação entre os campos. Então a gente vai aqui fazer uma leitura filosófica interessante. O que a gente fez nesse outro vídeo, que você não precisa ter assistido para compreender o que a gente vai falar aqui, tá? Mas se você gostar desse tipo de temática, vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente falou sobre o conceito de desenvolvimento e como ele está articulado com o subdesenvolvimento. E para trabalhar as definições de desenvolvimento e subdesenvolvimento, nós fizemos o famoso uso do método dialético. Então a gente articulou uma dialética entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, e a gente articulou uma dialética entre os projetos que nós criamos para resolver os problemas que nós temos com a realidade factual existente, vigente, e como que a gente vai trabalhando esses dois âmbitos. E para fazer isso, o Hinkelamert utiliza uma série de termos, conceitos e tradições que vêm da filosofia alemã, propriamente dito, e é isso que a gente vai discutir lendo esta nota de rodapé. É uma discussão que a gente vai fazer aqui meio que metodológica e que eu acho que pode ser muito útil para outros campos, tá? Então, na verdade, o que importa aqui é a gente discutir um pouquinho sobre filosofia e como ela pode ser útil na resolução de problemas, no modo de operar esse cérebro que nós temos para poder resolver problemas. Então, bora lá! Leiamos juntos aqui o nosso conteúdo. A abordagem de Hinkelamert em todo o seu trabalho toma como referência uma metodologia da dialética transcendental. Calma aí. É uma dialética adjetivada. Dialética transcendental. Afinal, Hinkelamert utiliza esse termo de Kant. Dialética transcendental, porque para Kant, quando ele faz a sua análise, o seu desenvolvimento da crítica da razão pura e também da razão prática, mas especialmente aqui no caso da razão pura, existem determinados momentos em que a razão humana, nosso cérebrozinho operando, excede a experiência em muito. Por quê? Pela tendência ou pela capacidade de trabalhar com esse âmbito do infinito, da infinitude.
Apesar da experiência finita, da realidade finita, a capacidade de trabalhar com para além de tudo isso, que seria o tal da infinitude. E o risco da gente sempre ter essas projeções ao infinito, em que nós podemos imaginar, por exemplo, a melhor sociedade concebível, tá? Isso já não é Kant, mas é uma derivação do seu pensamento. Imaginemos uma melhor sociedade concebível, ela não tem fricções, ela não tem problema, ela não tem conflitos. Ela é a melhor concebível, tudo funciona num plano perfeito. Ela não é possível, mas a gente, a partir de uma sociedade concebível, consegue imaginar o que nós gostaríamos de projeto para realizar o possível. Nem todo possível deve ser realizado, por ser possível. Afinal, preciso de um critério para saber, dentro das possibilidades existentes, qual é aquela que, ao realizar, eu não destruo as condições de um próximo passo, de uma próxima ação, de um próximo projeto, de uma continuidade das ações do sujeito. Se eu realizo algo possível, mas que destrói as condições do dia seguinte, destrói as condições para a próxima ação, eu fiz uma cagada, porque eu não consigo seguir o meu projeto. Eu acabei de eliminar as condições de seguir trabalhando, de seguir existindo. Para isso, além da sociedade concebível, a sociedade possível, nós temos um critério que seria a sociedade factível, que é aquela que dá as condições de permanência do nosso projeto. Então nós temos que avaliar isso de várias maneiras. Como nós temos a capacidade de desenvolver essa sociedade melhor concebível, ou qualquer outra projeção ao infinito, né? Então, se você for pensar assim, na nossa física moderna, como ela se desenvolve, vamos pensar um plano infinito em que não há, em que um objeto segue seu curso sem que haja nenhuma força contrária que faça com que ele vá parando aos pouquinhos, né? Então ele vai numa inércia infinita e nunca será parado a não ser que surja uma força contrária. Esse espaço, esse ambiente onde não há essa força de nenhuma maneira, onde não há nada com o qual ele vai se chocar, que ele vai seguir ao infinito, ele não existe. É uma projeção que excede a experiência. Contudo, ela é existente, ela é presente, ela faz parte da história, é fruto do nosso processo cerebral de produzir isso, nosso modo de realidade humana, que consegue desenvolver projeções ao infinito, mas elas excedem a prática, a realidade. E aí o que o Kant faz quando ele percebe que existem certos frutos do trabalho desta razão pura, desta razão em seu funcionamento máximo, e abstrato, e divagante, para o infinito? Ele fala, olha gente, se excedeu, a gente precisa de uma crítica que faça com que essa ideia que tende ao infinito não se perca nesse além, que entenda as questões de possibilidade, né? que volte aqui para a realidade prática, viva, da experiência efetiva. Para isso, ele diz que é necessário nós fazermos uma dialética transcendental, aplicarmos uma metodologia de dialética transcendental para evitar as ilusões transcendentais. Essas ilusões que tendem ao infinito, que nos empurram ao infinito e que nos fazem confundir a experiência, ao exceder essa experiência, aquilo que é tendência ao infinito, do que é viável, do que é possível, do que é prático, tá? Então, essa ideia de falar de uma metodologia da dialética transcendental aqui em Rinkelamert vem desta tradição de Kant, em dizer, olha gente, tem que fazer uma dialética aí para você não confundir o que excede a experiência da própria realidade. Então, há que fazer uma crítica. Qual é o problema? O problema é que, depois de Hegel, a gente começa a ter outras variações dessa discussão a respeito da dialética, do infinito, do finito, de como se dá as coisas na história. E esse elemento é importante, afinal, Rinkelamert está junto da linha dos marxistas, que são frutos da crítica de Hegel a Kant. Então, como é que você recupera um conceito de Kant, uma metodologia kantiana, depois de Hegel? Você vai ter que fazer uma ponte, uma articulação crítica, inteligente o suficiente para você poder ser, em termos muito estranhos para quem gosta de filosofia, um kantiano pós-hegeliano, entendeu? Uma crítica kantiana pós-hegeliana, pós-Hegel. Então você vai ter que recuperar a tradição, passar pelos dois autores. Hegel critica Kant, tenta recuperar certos elementos, mas de modo muito crítico. Então você tem que saber combinar dois autores que, no plano geral, estão em conflito, porque um é fruto da crítica do outro. Tudo bem? Então, beleza. Então, você tem que articular bem isso. Você não pode ir sacando autores aleatoriamente. Tem que ter uma metodologia que te ajude a fazer isso. E vai ser legal porque esse papo vai ser sobre isso, tá? De como desenvolver esse tipo de trabalho. Então, tá. A referência é uma metodologia de uma dialética transcendental, nesse sentido kantiano que eu falei, né? Então, de perceber quando excede a experiência, eu faço um tipo de crítica em que eu retorno para essa realidade a partir de critérios, né? De
parâmetros, de pontos chave que fazem com que eu não me perca no caminho, que eu consiga limitar esse avanço de tendência da imaginação, da razão, do que seja ao infinito. Então, uma metodologia de dialética transcendental, fruto de uma combinação do conteúdo da crítica dialética de Kant com suas apropriações da dialética de Hegel. Então, a gente vai usar as duas coisas, tentar não perder de vista que a dialética hegeliana que muda tudo a brincadeira, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai perder de vista de que o elemento que possibilita uma crítica a essa tendência ao infinito vem de Kant e sua posição contra ou para limitar, para não deixar cair nas ilusões transcendentais, o que ele chama de ilusão transcendental. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Especialmente tomando a doutrina do conceito, discutida na terceira parte da ciência da lógica, de Hegel, na qual, a partir da tensão sobre finitude e infinitude, singular e universal, vemos que... Calma que eu já vou citar Hegel. Na hora que eu entrar para citar Hegel, aí fica um negócio maluco. Porque Hegel escreve de um jeito terrível, é insuportável ler aquela porcaria. Muda o nosso cérebro, obviamente, faz com que você comece a operar de um jeito meio esquisito. Mas de tanto ler, você também acaba começando a escrever muito mal, porque ele é extremamente obscurantista, né? Ou obscuro no seu texto, né? Ele é um cara que escreve de um jeito muito complicado, muito duro, e tem um linguajar quase místico ali, poderoso passando. E é complicado de ler mesmo, não é fácil. Quem fala que eu vi falando esse negócio de chamar de Hegel obscurantista, obscuro, tá, que fala toda hora, é o nosso camarada Pedro Evil, do Ateu Informa. Ele, de vez por outra, fala sobre Hegel, mas ele fala, não sou um hegeliano, não sei o que lá. Mas quando eu leio, é difícil ter aquela porcaria, porque é meio obscurantista. E é verdade, é meio difícil de ler. É bem cansativo, inclusive, né? Você tem que ler 300 milhões de vezes para achar que tá acertando. Aliás, eu tenho às vezes a impressão de que a gente finge que a gente entendeu. A gente finge que a gente entendeu, fala, é isso, que é só pra gente ter um negócio ali, uma segurança de que não perdi tempo tanto da minha vida assim, não perdi. Não, faz sentido, tô brincando. De todo jeito, a ciência da lógica de Hegel é trabalhada em 3 partes. A primeira, conhecida como doutrina do ser. A segunda, a doutrina da essência. E a terceira, a doutrina do conceito. São 3 livros grandes, difíceis de ler. Então, para poder chegar aí, tive que ter muita aula, ler bastante coisa, um monte de gente me ensinando, grupo de estudo, e o principal filósofo que me deu a chave que eu consegui trabalhar mais ou menos o movimento foi Juan José Bautista Segales, que é um filósofo boliviano que tem um curso de Hegel muito interessante, uma leitura muito detalhada, curiosa, muito diferente também, mas que me ajudou bastante a daí ter acesso a certas chaves para poder ler. E depois a Kátia Colmenares, que tem uma tese de doutorado sobre a ciência da lógica, que é brilhante, Kátia Colmenares, é muito bom. Então, foram as minhas 2 entradas nesse pensamento aqui hegeliano, vamos dizer assim, e que me ajuda a falar um pouquinho. Então não estou tirando da minha cabeça e nem seria capaz de acompanhar esse pensamento de maneira tão adequada. Li, mas é como se não tivesse lido também, que é difícil pra caramba aquela porcaria. Mas vamos lá. Essas 3 partes, doutrina do ser, doutrina da essência e doutrina do conceito. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes, e isso é verificável, dentro do movimento crítico, que trabalha o pensamento marxista, que articula a filosofia e a economia política, valoriza-se muito mais os 2 primeiros livros. As 2 primeiras partes, a doutrina do ser e a doutrina da essência. Por quê? Porque a terceira parte, que é a doutrina do conceito, discute qual é o conceito do conceito. Exatamente. É filosofia, pipipi, popopó. Primeira parte, a gente poderia trabalhar ou dizer que é uma relação em que a gente percebe o movimento do sujeito diante de um objeto, racionalizando esse objeto, lidando com esse objeto. Então, é um movimento quase de uma análise fenomenológica no processo, mas em que há um sujeito diante de um objeto e ele vai, então, entender qual que é essa desgraça que está diante dele. E há, então, uma grande discussão sobre esse movimento. Na segunda parte, da doutrina da essência, você percebe que, para além dos objetos, por trás desses objetos,
há uma relação muito mais complexa que conecta esse objeto a uma rede que é muito maior do que ele. Não há só o sujeito e o objeto. Há o sujeito, o objeto, um sujeito por trás desse objeto. Esse objeto media a relação entre os dois sujeitos. Esse objeto está conectado com outros sujeitos que estão conectados com outros objetos e outros sujeitos e abre uma rede cada vez mais ampla em que você percebe, portanto, que há um grau, um potencial de infinitude para além dessa primeira experiência finita, que é o outro patamar. Entendeu? Então você vai compreendendo uma complexidade de um modo como nós somos capazes, ou se somos capazes, de compreender a realidade. Então você vai aprofundando na análise epistemológica de como é possível conhecer esse objeto, esse sujeito, essas relações que estão diante de mim, como é possível lidar com elas. Só que aí ele avança para a terceira parte, que é a doutrina do conceito. Qual que é o conceito de conceito? Para além desses sujeitos que estão para trás dos objetos, o que tem nesse mundaréu afora? E o problema é que na doutrina do conceito, se as duas primeiras são obscurantistas, essa terceira é bizarramente obscurantista. Assim, é um negócio muito difícil de ler. E aí ele vai retomar o problema da finitude, da infinitude, do singular, do universal, das tensões que nós temos entre esses polos e como articular com eles. E o conceito do conceito, que é o problema que ele está procurando, né? Então, primeiro eu quero saber a doutrina do ser, que é o ser, a doutrina da essência, que está na essência. E qual que é o conceito de conceito? E o conceito de conceito vai aparecer um nomezinho que é Deus. Que, de certa maneira, Hegel está tentando recuperar e salvar Deus aqui. Como um bom luterano faria. E aí, chega nesse nível de abstração que a gente abandona, praticamente. Especialmente se for um marxista mais tradicional, se for uma galera mais racionalista, ou sei lá que nome que a gente vai dar, falou de Deus, perdeu o rolê. Acabou a graça. Só que aí perde o movimento. Então, você tem que tomar cuidado para não abandonar o movimento. E o que acontece é que para Hinkelhammer, que é quem a gente está trabalhando, chegar nessa metodologia de dialética transcendental, ele não vai poder abandonar esse movimento. Ele vai tentar seguir com o movimento. E vai tentar articular a tensão entre finitude e infinitude, esse infinito que excede a experiência humana, e como a gente tem critérios para limitá-lo, para compreendê-lo, para não cair em sua ilusão, entre o singular e o universal, entre o sujeito e o objeto. Aliás, falando de sujeito e objeto, tem um outro livro muito bom, eu não tenho ele em português, infelizmente eu acho que não tem tradução para português, mas do Ernst Bloch, que é um filósofo alemão brilhante também, que tem alguns textos muito interessantes na discussão sobre filosofia, religião e política. Por exemplo, Thomas Müntzer e o Teólogo da Revolução, que é um livro muito interessante, mas o que eu acho mais interessante dele, inclusive, é O Ateísmo no Cristianismo, que é muito, muito, muito bom. Mas ele tem um livro chamado Sujeito-Objeto. Esse é o título do livro, Sujeito-Objeto, que é a interpretação que ele faz de Hegel, que faz desse movimento que eu estou dizendo para vocês. Tá? Ele recupera, especialmente na primeira parte da ciência da lógica, mas ele quer apresentar o movimento da dialética hegeliana, do pensamento hegeliano. É difícil pra caceta esse livro, mas ele é muito, muito bom. Sujeito-Objeto do Ernst Bloch. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição. Eu acho que não tem para português. Se tiver, alguém me indique, porque eu gostaria de tê-lo em português. Eu não tenho em português, infelizmente. Eu queria ver a tradução em português, se ela existir, mas eu acho que não existe, porque eu cacei e não achei. De todo modo, chegando aqui na doutrina do conceito, em que a gente chega nesse movimento, que a gente vai saber o conceito do conceito, no limite vai aparecer o nome de Deus, a gente não vai se apegar a essa parte, senão entender o movimento que vai nos ajudar a compreender a dialética transcendental, uma metodologia de dialética transcendental para resolver os nossos problemas, porque nossa questão aqui não é entender o que Hegel disse, o que Kant disse estritamente, é como a gente vai resolver o problema. Como o meu cérebro vai operar para resolver problemas. Se filosofia for para ficar girando em torno de conceito, definição de conceito, reprodução de conceito, contando história para as pessoas de conceito do que fulano disse, esquece filosofia. Isso aí vira, na verdade, enciclopédia de porcaria nenhuma. Eu tenho que articular isso com os problemas da realidade, como eu desenvolvo metodologias para a resolução de problemas. Pelo menos eu sou dessa linha que defende que nós deveríamos fazer isso. Então vamos lá. Chegamos então nessa doutrina do conceito, terceira parte da ciência da lógica, na qual a gente vai ver a tensão da infinitude e da finitude, do singular e do universal. E o que Hegel diz? Senhor, nos ajuda porque agora o momento complicou. O imediato, segundo esse lado negativo, da análise que o media e torna imediato, que eu tive que explicar aqui, né? Porque o contexto é isso, que existia uma análise que media aquilo que é imediato e o torna imediato. Mas eu já falo sobre isso.
sucumbiu no outro, mediatizado. Mas o outro não é essencialmente o negativo, vazio, o nada, que é tomado como resultado habitual da dialética, mas é o outro do primeiro, o negativo, do imediato. Portanto, está determinado como o mediado. Calma aí, vamos parar um pouquinho. Não é fácil. Falei para vocês que Hegel é complicado. Vamos pensar aqui no... Eu coloquei a tensão do infinito e do finito, do singular e do universal, porque isso está presente na argumentação. Um sujeito diante de um objeto, ele analisa esse objeto. E na hora que ele analisa esse objeto ele é mediatizado, ele está findado, porque eu vou selecionar esse objeto, destacando ele de todas as relações que estão em volta. Tudo bem? Eu analiso o objeto, seleciono ele e separo ele de todos os demais. Ao fazer isso, eu mediatizei, eu tornei finito. Ele não está mais solto no nada. Ele está mediatizado, e ele está posto diante de mim. Aqui a gente já não está lidando com a totalidade, com o todo existente, com o infinito e além. Nós estamos lidando com o objeto que está diante de mim. Mas esse objeto não é um todo em si. Ele está conectado com todos os demais. Mas para que ele apareça diante de mim, eu preciso analisá-lo e selecioná-lo, segmentá-lo, separá-lo do resto. Mas ele não existe sozinho na realidade. Na realidade ele está conectado com outros objetos, com outros sujeitos, com outros movimentos, com o infinito. Mas na análise eu o separo, o limito. Quando eu separo ele e o limito, ele está desconectado do resto? Ele continua conectado com todos os demais. Eu pressuponho essa totalidade. Ela segue existente, ela não deixa de existir. Então, imediatamente, eu percebo um objeto, mas ao percebê-lo imediatamente, eu estou mediando esta relação desse objeto com a totalidade, e está sempre conectada de uma maneira ou de outra aquilo que é imediato com a capacidade de mediá-lo. Uma coisa contém a outra ao mesmo tempo. Só que quando eu segmento finitude, quando eu segmento a infinitude e torno ela, entre aspas, finita, porque eu estou selecionando aqui esse processo, a infinitude não deixa de existir, ela segue seu curso. E quando eu retornar esta parte para conectar com todas as demais, ela não deixou também de ser uma parte que havia sido selecionada. Ela é, ao mesmo tempo, uma parte de um todo, e o todo só é percebido à medida que eu mediatizo suas partes. Compreende? Assim, é um jeito meio tosco de eu explicar. Muita gente talvez fique até com raiva desse tipo de explicação. Nossa, mas não é só isso, porque tem não sei o que. Mas é esse o movimento para eu tentar lidar com a infinitude e com a finitude. Com isso que vai para além dessa experiência mediatizada ou imediatizada, mas que também mediatiza. Então, quando eu digo que algo é finito, eu não estou negando a infinitude, eu estou segmentando e indicando que ele está conectado com esta totalidade que é muito mais ampla e que não tem limites, ou que eu não consigo vê-la, ou ver os seus limites. O fato de eu segmentar e conseguir selecionar não significa que essa outra totalidade deixou de existir. E essa outra totalidade que não deixou de existir, eu não consigo aprender ela como um todo se não for segmentando suas partes. Se não for compreendendo por partes dela, porque eu não sou capaz de fazer esse negócio, porque eu não me identifico com essa infinitude. Eu também sou um objeto mediado, também sou mediatizado, também sou finito. Mas esta tensão entre o finito e o infinito, o singular e o universal, a particular e o todo e tal, não sei o que lá, a gente entende um movimento que vai indo e vindo dialeticamente, possibilitando as pontes entre essas polaridades. Então, o imediato, o mediatizado, o tudo, o oposto do... perdão, falei a frase errada. O oposto dessa totalidade não é o nada. Entende? É o todo e o nada, o tudo e o nada. Não. O que eu tenho é
Uma totalidade que só pode ser compreendida quando ela é mediada por uma parte segmentada, que ao segmentá-la não significa que ela deixa de ser parte da totalidade, ela segue sendo, mas eu consigo abstratamente criar esse movimento, me relacionar com esse meio. Então, o nada nesta prática ele não está participando, o que está participando é essa tensão entre finito e infinito, a tensão entre o singular e o universal. Um contém o outro e mantém a tensão, tensionamento. Não é eliminação, é tensão. Não é ou, entendeu? Há uma tensão nesse processo. E a gente vai tentar lidar com esta tensão, com esse movimento. E ao lidar com esse movimento, ter uma metodologia que o acompanhe e não caia num polo ou no outro, mas que saiba lidar com esse processo. Espero estar sendo claro. Pelo menos mais do que Hegel. Contém, em geral, a determinação do primeiro dentro de si. O primeiro, imediato, no caso sim, né, está, assim, essencialmente também conservado e mantido dentro do outro. Manter firme o positivo em seu negativo, no conteúdo da pressuposição, no resultado. Isso é o mais importante no conhecer racional. Manter firme o positivo em seu negativo, no conteúdo da pressuposição, no resultado, isso é o mais importante no conhecer racional, no desenvolvimento da racionalidade, de uma ciência da lógica, que acompanhe esse processo, que acompanhe esse movimento, é saber manter a tensão como pressuposto de um no outro. Uma parte está conectada com esse todo, e eu segmentar essa parte não elimina o todo. O todo é inapreensível no primeiro momento, porque eu não tenho a capacidade de absorver esse todo, afinal eu sou finito, então não tem como lidar com a infinitude, mas eu consigo pressupor ela. Então eu pressuponho ela está como resultado do meu trabalho finito, da finitude do que eu faço. Portanto, não estou negando um ou outro, eu estou lidando com esta tensão e operando nesses polos. Polos que não se eliminam, mas que se contêm. E eu tenho então que seguir esse passo dialético, vamos dizer assim, de acompanhar o negativo em seu positivo em seu negativo. Quem está acompanhando a nossa leitura do Manifesto Comunista, a gente já passou em um determinado tema, então se você não está acompanhando, eu recomendo que você olhe aqui na descrição do vídeo, porque eu vou deixar a playlist lá, playlist de leitura linha a linha comentado no Manifesto Comunista. Se a gente não passou, a gente vai passar em algum momento em que Marx fala algo que repete isso daqui, né? Que dá a capacidade de você inteligir a realidade compreendendo a negação dela em sua própria existência. No prefácio à segunda edição do Capital de 1872, se não me engano, ou 74. Agora eu sempre confundo se é 72 ou 74, perdão, eu sou horrível com os números. Marx escreve assim, que Hegel entendia a realidade inteligindo o seu lado positivo. Então ele sabia o movimento, mas na hora que ele apresentava o resultado do seu trabalho, propriamente na filosofia do direito, que ele apresenta o resultado do seu trabalho, que ele apresenta uma sociedade como ele imagina que deveria ser, ou qualquer coisa do tipo, como ele discute política, Estado e essa coisa toda, quando ele faz isso, ele apreende a realidade em seu aspecto positivo e reforça. Reforça positivamente. Ele faz uma apologia, uma glorificação do existente, de acordo com Marx, né? Ele glorifica o existente. E Marx fala, mas a gente não, a gente faz o contrário. A gente aprende a realidade compreendendo também, inteligindo seu aspecto negativo, ou seja, as relações e as contradições que já indicam, apresentam o próximo passo que destrói essa realidade existente e tenta superar essas contradições, não apenas glorificar o existente. Nós queremos uma ciência que ainda seja mais radical, uma ciência que seja efetiva, em que ela não simplesmente reproduz a ordem vigente, mas que ela reproduz também a negação dessa ordem vigente, que é exatamente as forças, as contradições que nos apontam quais são os limites dessa sociedade, como nós podemos manejá-la racionalmente para que ela não sucumba, senão que ela se supere, para que a gente não se destrua, senão que a gente supere nosso modo de organizar a vida e planeje de maneira mais racional, mais científica o futuro, né?
Então, isso é muito interessante, porque isso permeia a crítica de Marx, isso permeia o pensamento hegeliano, isso permeia toda a tradição marxista que não vai se furtar de discutir dialética. E a gente então tem que começar a recuperar essa questão de método e discutir de várias maneiras e várias abordagens. Eu acho que essa aqui é muito interessante. Porque o que a gente vai tentar fazer é lidar com essa tensão, lidar com a tensão do positivo no negativo, de que um pressupõe o outro, para não perder a dimensão da totalidade e compreender que trabalhar com a totalidade não significa descrever ela inteira, saber tudo o que acontece ao mesmo tempo, todo o tempo todo, como diz, ou como pressupõe, ou como uma antipropaganda liberal faz do pensamento marxista e do próprio comunismo. Eles acham que dá para saber tudo e que dá para planejar tudo num supercomputador e que eles acham que dá para você ter um poder central que sabe tudo, mas não dá porque o conhecimento não é total. Pelo amor de Deus, a gente já sabe disso há muito tempo. O pessoal já sabe dessas coisas. Quem não sabe é tonto, cai na ilusão transcendental. O ponto é que a totalidade não pode ser abandonada na análise da realidade social. E a gente abandonou por completo. Por completo. Hoje, o tipo de ciência social que é produzida ela é extremamente fragmentada, ela abandonou a totalidade, a ideia de totalidade, abandonou o todo e pensa só no próprio umbigo, fragmentando a realidade, e isso, infelizmente, destrói as nossas condições, inclusive de resistir ao processo de movimento capitalista que é totalizante. Então, a gente tem que usar o cérebro melhor aí, minha gente. Vamos recuperar a totalidade, mas vamos lá. Para finalizar, essa estrutura que resulta da discussão sobre o conceito do conceito apresenta o modo como Hinck-Lambert busca articular o conceito limite transcendental. Ele utiliza essa expressão, conceito limite transcendental, que depois vai ter outro nome, mas um dia, quem sabe, a gente discute sobre isso. O que seria esse conceito limite transcendental? O projeto de sociedade que você deriva ao buscar soluções para a realidade vigente. Então você olha para eles estão aqui nos anos 60 e 70 discutindo o projeto de desenvolvimento nacional. Porque eles olham para a realidade da América Latina e falam, gente, precisa de desenvolver aqui, gente. Se não desenvolver, vocês estão lascados. A gente tá lascado, todo mundo se lasca, a gente se afunda. Como a gente desenvolve as forças produtivas, como a gente desenvolve as relações de produção, como a gente muda essa sociedade? A gente vê os problemas e vamos buscar soluções. Essas soluções, elas vão me dar um projeto. Esse projeto tenta abarcar essa totalidade. Ele funciona como um conceito limite transcendental, que é aquele que eu coloquei como meta e que limita. Então, dá para chegar aqui, ó. Aqui, ó. E aqui tem junto está a melhor sociedade concebível e a melhor sociedade possível. Depois o Hinck-Lambert vai distinguir essas duas coisas. Mas agora assim, eu consigo imaginar essa solução para a sociedade. E aí eu coloquei, ó. Esse é o conceito limite transcendental. Esse é o projeto de sociedade que eu tenho. Então eu tenho que articular esse projeto de sociedade com a análise funcional da sociedade, que são as estruturas historicamente existentes, o que existe aqui. Então eu fiz um projeto, mas aqui existe assim. E agora eu tenho que lidar com essa tensão, com esse infinito, ou com essa projeção que eu criei com tendência ao infinito, de melhoramento até chegar lá, com a realidade existente. E eu tenho que ter uma metodologia que me ajude a articular essas duas coisas, para que eu não caia nem no pessimismo que obstaculiza o pensamento, que é a sociedade assim acabou, não tem o que fazer, e nem no veja o dia que nós atingirmos esse paraíso na Terra, a gente então vai estar feliz. Não, eu tenho que saber lidar com essas duas coisas, com essa tensão existente entre isso que é finito, isso que é infinito, isso que é o singular, isso que é o universal, isso que é a sociedade existente, isso que é o projeto de sociedade futura, e como eu tensiono essas coisas para não cair em nenhum dos polos e ser capaz de manejar racional e cientificamente as nossas relações sociais. Massa, né? Pô, eu acho isso sensacional, cara. A sociedade, por exemplo, o projeto de sociedade que a gente tem, condiciona e codetermina a outra, análise funcional da sociedade. Assim como a sociedade, ela aparece para mim na minha análise a partir do projeto que eu tenho. Se eu tenho um projeto que simplesmente glorifica o existente, esse projeto, ao olhar a realidade existente, vai falar, tá bom, é aqui e a gente segue por aqui. No máximo, potencializa coisas já existentes. Se eu tenho um projeto que vai para além desse existente, em que eu projeto uma outra sociedade, ela sempre vai olhar, fazer uma análise funcional desta realidade, dizendo, tem problema. Problema tá aqui, 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 eu preciso fazer alguma coisa. Então,
o projeto condiciona a minha análise e a minha análise está vinculada com o projeto de sociedade. Não está desvinculada uma coisa da outra. E aí, aqui nisso, cai um monte de gente falando, ai, gente, é porque não existe, como é que fala? Não existe neutralidade, verdade. Só que aí discute neutralidade simplesmente como interesses, né? Que são os meus interesses pessoais, individuais e singulares. Não, gente, vamos pensar que não existe neutralidade, que não existe imparcialidade quando a gente discute sociedade, ou discute análise da realidade, do ponto de vista de projeto compartilhado de sociedade. Então, há uma projeção, o mundo que nós gostaríamos é tal. Aí, quando eu olho a realidade, eu vejo, pô, esses são os problemas que aparecem aqui diante desse projeto. Para realizar esse projeto, eu preciso fazer tais alterações nessa estrutura dessa realidade. E o outro fala, não, quando eu analiso isso aqui, eu vejo problema porque o meu projeto é essa outra aqui, ó. Esse é o projeto de sociedade. E aí, os problemas que aparecem aqui são tais. E o que a gente precisa fazer para lidar com esses dois tipos de projeção que condicionam com essas duas análises? Critérios. Critérios racionais de tomada de decisão que sejam potencialmente universalizáveis, mas aí é um outro dia que a gente vai discutir isso, inclusive critérios materiais, efetivamente materiais, que um dia a gente discute sobre isso, mas que nos ajudam daí a ter tomadas de decisão científicas em que eu critico um projeto e assumo outro. E falo, isso aqui não dá. Por quê? Porque cientificamente não vale, dados esses critérios aqui. E aí vai para além dessa organização lógica, que é o que a gente está fazendo aqui, de uma dialética que articula a análise da realidade social com projeção futura. A gente vai para além disso e entra num outro elemento, que aí é uma discussão prática, mas fica para outro dia. Mas é um papo legal, tá? Eu gosto desse tipo de debate. De modo que no projeto estaria contida explícita ou implicitamente a realidade que torna possível o sujeito. E, portanto, a própria viabilidade de constituição de um projeto refletido com seus marcos gerais. Então, a realidade que eu analiso está pressuposta no sujeito que está pensando. Se ele está pensando num projeto de correção, de reforma ou de revolução, cara, isso altera absurdamente de onde você está, a posição que você está ocupando, o desempenho que você tem dentro da divisão social de trabalho, o interesse de classe, tudo isso está participando, entendeu? Só que isso vai para além do papo que a gente está aqui. Então, não vou avançar nessa parte. Fica aí para uma próxima e a gente terá um dia para discutir isso. Inclusive, se você quiser perguntas, faça aqui no comentário que a gente vê se a gente desenrola. E a própria realidade social seria abordada a partir dos marcos possibilitados pelo conceito de limite transcendental. Ou seja, eu só vou conseguir lidar com essa realidade já também tendo esse projeto de sociedade vigente, futura, que fornece critérios e condições para pensar sobre a realidade. Ao olhar a realidade, eu vejo o que faz falta, e aí eu faço uma projeção. Ao olhar a realidade, eu vejo aquilo que me interessa dentro de um projeto, a partir do projeto que eu desenvolvi. Então, pô, legal. Então, esse movimento dialético entre projeção futura e análise da realidade existente me possibilita não cair, se eu tiver uma boa dialética, na ilusão transcendental. Só lá no futuro do além. E nem também na obstaculização da ciência, do desenvolvimento, da evolução, do progresso humano, que é você se convencer de que as estruturas vigentes são o limite. E nega daí o polo, então, da projeção. Então, o negócio é como fazer as duas coisas, esses dois movimentos. E Henrique Lambert desenvolve, então, esse tipo de movimento, articulando uma crítica kantiana, do tipo de crítica da razão pura, com essa dialética transcendental ou essa dialética hegeliana que está presente ali na ciência da lógica. E aí ele faz uma combinação muito massa, articulando esses dois debates, e o tema que possibilita é exatamente a análise da finitude e da infinitude, que passa tanto na doutrina do conceito, aparece no terceiro livro da doutrina do conceito ali da ciência da lógica, e também no próprio pensamento kantiano, que é importante essa questão de você trabalhar com o infinito e o infinito dentro da crítica da razão pura e também da crítica da razão prática. Tá bom? Que legal, cara. Quem gosta de filosofia, espero que tenha curtido. Não esquece de curtir esse vídeo aqui, espalhar a palavra por aí. A gente vai debatendo. Quem achar que eu falei só groselha, fala aí, só groselha. Não tem problema não. Mas não esquece de comentar. Ajuda a engajar. E a gente segue junto. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente!